irmão, diga para ele, seja rápido. Glória a Deus por isso. Segure aí. Nós estamos numa condição de vida em busca de uma recuperação da eternidade. Jesus nos traz, então, a possibilidade de recuperarmos aquilo que nos foi tirado, que é vida eterna. Diga vida eterna. Vida eterna. Amém? Então nós estamos numa condição que, se a gente bobear, a gente não fuma cachimbo, porque a gente é crente, amém? Mas aí fora diz que o que? Se cochilar, o cachimbo cai, né? O cachimbo pra gente não serve. Põe qualquer outra coisa aí, né? Mas não pode bobear. Diga comigo assim, não pode bobear. Não pode bobear. Amém? Seja rápido. Existem sonhos, existe uma agenda. A gente fala agenda, a gente pode usar qualquer outro nome. Mas existe coisas para fazer, não tem? Tarefas, programação, sei lá, curso, sei lá, conquistas, né? Existem coisas para fazer. Nós somos tomados por coisas para fazer. Então nós precisamos ser rápido, porque se não formos rápido, vão tirar aquilo, a força do mal, arranca aquilo, né, que o Senhor tem dado na nossa mão. E nós precisamos acreditar nesse negócio para a gente poder estar atento, porque se a gente der bobeira, a gente vai ser roubado, né? Vai ser destituído, vai ser tirado, né? E a gente não vai saber o porquê, né? Então nós temos que estar atentos, sermos rápidos. Glória a Deus por isso. Então vamos lá, fique atento para a gente entender para onde que o Senhor nos leva hoje. Efésios 6, no versículo 10, apóstolo Paulo repete essa palavra, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga glória a Deus. Diga no Senhor e na força do seu poder. Diga no Senhor e na força do seu poder. Diga mais uma vez, diga no Senhor e na força do seu poder. O que eu preciso entender, o que nós precisamos entender com esse versículo, de que nós temos uma mobilidade, nós temos uma existência e uma mobilidade, mas a nossa existência, a nossa mobilidade não nos leva ao resultado que nós queremos se nós não entendermos que tudo acontece na nossa vida através deste fortalecimento que vem do Senhor. Posso ouvir amém? Amém. Se você não tiver o fortalecimento do Senhor e se você não conseguir viver na força do seu poder, você não vai conseguir vingar, você não vai conseguir seguir, você não vai conseguir realizar, porque Satanás vai tirar de você aquilo que lhe é dado. Então você precisa entender que existe um inimigo da nossa alma, que a gente só consegue combater ele se nós vivermos na força do poder, fortalecidos por Deus, na força do Senhor, na força do poder do Senhor. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos, glória a Deus, Deus abençoe. Nós precisamos então ter esse entendimento de que a gente vive na força do Senhor, a gente rompe na força do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aí segue o texto no versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí eu queria só avançar um pouquinho e ir com vocês para o versículo 14. Acha aí o 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Glória a Deus por isso. Cingindo-vos com a verdade. Cingir é se envolver. Cingir na Bíblia é se envolver. Existem alguns sinônimos semelhantes,
Mas, por exemplo, eles usavam uma peça de roupa que é tipo um sobretudo para nós hoje, né? Uma capa, um manto. Então, quando ele queria colocar aquela capa, aquele manto, ele cingia-se, então ele se cobria. Cingir os lombos é a parte dorsal, é a cintura. Então, aquele cinto, né, da armadura, a gente vai ver um pouquinho. E quando você cinge, você se envolve com aquele cinto. E se você percorrer a Bíblia, você vai entender que para você entrar dentro de uma situação com a necessidade de ter habilidade e destreza para resolver, você tinha que cingir-se. Cingir-se eles usavam aquela roupa comprida, que para nós hoje é saia. As mulheres, quando estão com aquela saia que vai até o tornozelo, né? E aí você está indo para algum local que aquela roupa é adequada, só que aí você se atrasa. As mulheres, quando elas estão atrasadas, elas estão com aqueles vestidos que vão até o tornozelo, que você vê ela tentando correr na calçada, o que ela faz com o vestido? As mulheres, levanta. O que é cingir? Cingir é um soldado que ele pega aquele vestido e aquela roupa, e ele pega aqui por baixo e ele faz daquela parte solta como se fosse um shorts. Ele vem e dá um nó na frente, dá nó atrás, prende no lombo, o lombo que tem um cinto aqui. Ele acha uma maneira de prender. Por quê? Porque ele tem que estar cingido, quer dizer, as pernas deles precisam estar livres, porque ele está entrando em campo de batalha. E ele precisa ser rápido. Diga comigo assim, seja rápido. Ele precisa ser rápido, glória a Deus por isso. Então, cingir-se é você ser rápido para aquilo que você está indo conquistar. Glória a Deus por isso. E aí, quando esse texto diz aqui, olha, o versículo 14: estáis, pois, cingindo-vos com a verdade. Quando você está cingido, envolvido com a verdade, você está preparado para entrar numa situação para conquistar. Glória a Deus por isso. A gente quando dá exemplo, a gente acaba falando muito daquilo que nós vivemos, né? E dentro dessa palavra, de ontem para hoje, o Senhor tem ministrado muito meu coração com relação à minha experiência no exército. E em algumas coisas eu gostaria de tratar com vocês a respeito disso. Uma delas, que o Senhor, né, me dê direção na minha mente, mas tem muita coisa que a gente esquece, né? Mas nós temos lá dentro, acredito que ainda tem dentro do exército, o teste de aptidão física, que é o TAF. O teste de aptidão física, você tem que ter a condição mínima para que você possa exercer aquela atividade. Então você tem que ter uma força mínima de braço, uma força mínima de abdômen, uma força mínima de perna, para que você tenha destreza e habilidade. Então você tem um teste de aptidão física, você tem que passar por esse teste de aptidão física para que você possa estar pronto para exercer aquela função. Então nós precisamos estar prontos, testados, aprovados pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então você tem que estar com a sua menção aprovada. Você tem que ter um teste, você tem que passar pelo teste de aptidão espiritual para que você possa estar preparado, cingido, para que você então entre para conquistar. Glória a Deus por isso. E aí, a respeito de conquista, nós somos autoridade. Diga assim, eu sou autoridade. Glória a Deus por isso. O diabo sempre procura inverter aquilo que é a presença de Deus. Autoridade. Deus, o nosso Deus, ele é todo poderoso. Glória a Deus por isso. Todo o poder está em Deus, amém? Por isso que ele é Deus. Então quando você encontra alguém de poder, você tem que se submeter a ele, porque o poder está ali.
nós como filhos do Senhor, o Senhor nos concede o seu poder. Então você carrega o poder de Deus, porque o Senhor te concede, glória a Deus por isso. Agora, como que o Senhor te concede? Através do Espírito dele. Então o Espírito Santo te concede poder de Deus. Então você tem poder de Deus. Diga, eu tenho poder de Deus. Glória a Deus por isso. Você tem poder de Deus. E quando nós olhamos para alguém de autoridade, para alguém que está pronto para viver esta autoridade, nós olhamos e nós respeitamos, sim ou não? Sim ou não? Se entrar um homem aqui, ou uma mulher, com aquele traje de luta, de artes marciais, vamos pegar o kimono, que é mais comportado para o crente, né? Onde tem algumas lutas lá que o cara nem roupa usa. Mas pega um kimono, e aí o cara entra, né? Um jovem entra com um kimono, que você vê o corpo dele, né? Dentro das medidas proporcionais. E aí ele carrega no lombo, né? A faixa preta, que dentro das artes marciais ele é um professor. Então você vê, se ele entrar aqui agora, ele não precisa agredir ninguém, irmão, e nem falar alto com ninguém. Se ele chegar e sentar no primeiro banco aqui, nós vamos olhar para ele. A primeira coisa que nós vamos pensar assim: não mexa com esse homem. Sim ou não? Não vá lá ficar dando tapinha na nuca dele. E aí, irmão, de repente se é um tapa que você leva, você vai levar uma torção de dedo ali, né? Então você passa a ter respeito, porque ele está preparado, ele está cingido. Glória a Deus por isso. Agora, quando você sai da sua posição, meu irmão, as pessoas não te respeitam. Quando você não é fortalecido no Senhor, e você não se reveste do poder de Deus, da armadura de Deus, as pessoas vão te reconhecer como filho de Deus, mas não vão te respeitar, porque você não está cingido. Agora imagina você com o vestidão aqui, e o Espírito Santo fala para você: corre. Aí você vai com a perninha assim, porque você não cingiu o vestido. Agora, se você cingiu o vestido, meu irmão, cada passada sua é 1 metro, 1,5 metros. A palavra do Senhor diz que Elias correu mais do que a carruagem do rei. Glória a Deus por isso. Porque aquele homem estava cingido. Você precisa e você está cingido da verdade do Senhor. Posso ouvir um amém? Tivemos um encontro com nossos apóstolos. Ele fez uma confraternização. Eu quero passar um pouquinho da minha experiência dentro do que o Espírito Santo ministrou no meu coração. No quartel, a gente usava algumas armas, e uma delas é 9mm. A gente quase não usou revólver, que tem aquele tambor, né, que você vai mexendo e ele vai rodando, né? A 9mm não tem um tambor. Então ela tem tiro intermitente. Não me lembro agora quantas munições tem, se são 12, se são 15 no carregador. Mas você tem tiros intermitentes, né? E há muito tempo que eu não pego uma arma na mão, né? A arma para mim era ferramenta de trabalho. Todo dia eu tinha uma arma na cintura. Eu estava cingido, né? Com uma arma na cintura. Era um trabalho. E nessa confraternização, um pastor trouxe uma arma de brinquedo, que esses termos em inglês aí eu não sei direito como é que é o nome. Como é que é o nome? Airsoft. Airsoft. Que é uma arma que ela solta umas bolinhas brancas. Mas, gente, essas armas de brinquedo, elas estão cada vez mais idênticas. Ainda mais para quem não vê arma de verdade. Aí você olha e fala: puxa, é idêntica. Aí eu peguei essa arma na mão e eu comecei a olhar e me lembrar do tempo do trabalho no quartel. As funções dela. E, né, de repente o Paulo César me ajuda, mas eu estava tentando me lembrar algumas funções dela. Ela tem um botão que ela solta o carregador. Então ela se aperta, ela tem uma certa pressão e o carregador solta. Ela tem uma outra parte dela que é uma trava. Se você trava, ela não dispara. Você destrava, ela dispara. Tem uma outra trava nela
que ela solta a parte de cima. Então você tem a arma, tem uma parte de cima que ela solta para fazer a manutenção. Então se você toca ali, você tira, e aí, né, a memória vai voltando. Aquela parte chama-se ferrolho, que é um pedaço de ferro, é o ferrolho. Dentro ali, você tira, né, chama-se extrator, né? Na linguagem comum, no quartel, é ratinho, mas é o extrator. E você desmonta a arma para fazer manutenção, passar o óleo, tudo, e você monta ela novamente para utilizar, né? Então você tem que estar armado. A palavra do Senhor diz que tem uma armadura. Nós temos que estar revestidos da armadura do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aí eu estava olhando aquela arma de brinquedo, mas eu perdi, eu viajei e fiquei ali. Eu voltei lá no exército e fiquei olhando, e eu fiquei comparando ela à arma real. Mas aí um pastor veio e tirou ela da minha mão. Sabe quando você tira doce de criança? Eu vi ele tirar da minha mão e eu olhei assim, o olho ficou comprido, a minha vontade falou assim, daqui, pastor. Né? Mas por respeito àquele ambiente, ele levou, eu fiquei olhando assim, puxa vida, né? Agora que eu estava me recordando, a memória estava voltando. E aí a gente começou a conversar, e uma das coisas que ali o Senhor ministrou ao meu coração: os filhos de Deus têm armas. Posso ouvir amém? Amém. Assim como o diabo tem, irmão. O militar armado, ele transmite segurança. Não estou falando daquilo que o diabo inverte, mas a função do militar, você está num sufoco tremendo, aparece um militar do nada. A primeira coisa que a gente olha, até inconscientemente, é para ver se ele está cingido de arma. Porque se o cara estiver fardado, não tiver arma, aí ele está na roça junto com você. Agora, quando ele está cingido de arma, que você olha e vê um militar armado, você fala, graças a Deus. Agora, quando você vê a arma na mão de um malandro, de um traficante, você fica com medo. Porque ele pode tirar tudo de você. Ele pode prejudicar a sua família, sim ou não? Sim ou não? Então, quando aquele pastor tirou aquela arma da minha mão, o Senhor começou a me ministrar. E o Senhor ministrou, e eu digo para a igreja, escute, independente da sua experiência de vida, Deus te dá armas. Posso ouvir amém? Amém. Agora, irmão, se você ficar dando bobeira, vão tirar a arma da sua mão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo a você? Da mesma forma que ali eu vi aquela arma sendo tirada, é de brinquedo, mas quando o pastor tirou a arma da minha mão, não houve respeito. Não houve respeito. Não estou dizendo que o pastor me desrespeitou, não estou dizendo isso. Eu estou dentro do discernimento espiritual. Você sabe que de repente você vê um soldado, né, um militar armado, você chega lá e fala, ei cara, beleza, tudo bem? Dá isso aqui. Vai tentar tirar a arma de um militar. Agora você imagina você de mão aberta, o cara vem, tudo bem, tranquilo, e ele pega, ele puxa assim, e você olha sendo tirado, e você olha assim e fala, puxa, tirou a minha arma. Diga, não pode. Você não pode deixar Satanás tirar as suas armas. Glória a Deus por isso. Porque as armas são suas. Deus te deu armas. Para quê? Para você conquistar. Para você vencer. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. No lugar onde você estiver, as pessoas vão olhar para você e falar assim, opa, cuidado. É um homem de Deus que está aqui. É uma mulher de Deus que acabou de entrar no recinto. No exercício militar, quando nós estamos em qualquer sala que entra um oficial, o primeiro militar que vê o oficial entrar, ele dá voz alta. O oficial no recinto, e todo mundo se coloca em posição de recebimento daquele homem. Isso porque ele está revestido de poder, e você está revestido de poder.
A Bíblia diz que quando a luz do Senhor está, as trevas são dissipadas. E você carrega a luz. Aonde você está, demônio não permanece. Ele não permanece porque ele vê em você uma autoridade de Deus e outra. Uma autoridade de Deus cingido da verdade e revestido de poder. Com as armas do Senhor. Glória a Deus por isso. Então você entendeu até agora, e eu vou entrar na segunda parte da palavra, não vou me demorar, porque temos Santa Ceia hoje. Mas aí então você vai receber as suas armas. As armas bíblicas são as armas daquela vida, da vida que eles viviam naquela época. Então naquela época não era arma de fogo, eram outros tipos de arma. E aí nós entendemos aqui que são armas. Veja aqui comigo, a partir do versículo então 14, vamos ler. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, ou seja, passe pelo TAF. Você tem que passar pelo TAF. Você tem que ser aprovado no seu teste. O Espírito Santo vai te treinar, vai te aprimorar, vai te aperfeiçoar. Glória a Deus por isso. Daí então vem, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrace sempre o escudo da fé, glória a Deus por isso, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aí segue a armadura. E cada um de nós tem que então zelar pela armadura. Glória a Deus por isso. Para fechar a palavra, eu queria que os irmãos fossem comigo um livro antes, 2 Coríntios capítulo 3. E aí eu fecho. 2 Coríntios capítulo 3. Eu quero ler com vocês vamos ler aqui no versículo 14. Versículo 14. Diz assim: mas o sentido deles se embotaram. Segurei um pouquinho. Aqui Paulo está dizendo sobre homens de Deus, povo de Deus, pessoas tementes a Deus, em que o seu entendimento embotou. Embotou é o que? Eles se confundiram, se perderam, não conseguiram compreender. Quando você não compreende, você não consegue conquistar, mesmo sendo uma pessoa de autoridade, você não consegue conquistar, porque você já não sabe mais como utilizar. Então, há muito tempo eu não tenho uma arma. Então, se hoje alguém me fala assim, pegue essa arma e use ela e atire naquele alvo. Eu sei, eu tenho lembrança, mas eu não tenho prática. Não existe mais a prática. Então, se não existe mais a prática, eu posso até eu recuperar um pouco da prática. Eu vou errar no começo, a tendência é errar porque não tem prática. Então, a essas pessoas, Paulo está dizendo que existe uma quantidade de pessoas que embotaram no seu entendimento, quer dizer, estão preparadas, Deus deu autoridade para viver e conquistar, posso dizer amém? Mas o seu entendimento está obscuro, porque não consegue compreender exatamente quem é em Cristo. Mas aqui ele está falando do judeu. Mas seguindo ele diz assim, vamos lá. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, diga glória a Deus, o véu lhe é retirado. Eu vou até o versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus por isso. Vamos ficar por aqui e eu vou caminhando para o final.
de quem nós estamos ouvindo a respeito de um novo entendimento, de um homem que foi judeu, ele é judeu, mas ele sai da crença judaica e ele entra na crença cristã, sendo praticante judaico. Ele é um judeu praticante, e dentro do judaísmo ele tem uma compreensão de vida com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele é um homem que ele vive totalmente o Antigo Testamento, de tudo aquilo que Deus disse para ele. Ele só não consegue compreender e encaixar Jesus Cristo nesse negócio todo. Então ele é um homem cingido para viver e conquistar, só que ele estava usando as armas erradas. E que armas erradas são essas? São as armas que ele está vivendo dentro de um período de uma aliança antiga, em que a singeleza dele, o preparo dele, está distorcido com relação à nova aliança. E aí ele tem um encontro com Deus. Como é que foi o seu encontro? Ih. Como é que foi o seu encontro? Pois Paulo, se tivesse aqui, ele ia rasgar esse negócio aqui. Ele ia pular e ia falar, tremendo! A gente ia ter que segurar o homem. Calma, rapaz. O encontro dele com Deus foi tremendo. Tremendo. E quando então ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, diga glória a Deus. Quem não tem encontro pessoal com Jesus Cristo fica à mercê da mente de outros. Quem não tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele fica à mercê do entendimento do outro. Não foi assim com Paulo. A Bíblia diz que Paulo aprendeu com um dos principais sacerdotes. Ele teve aula de um homem que tinha uma capacidade de entendimento das escrituras, chamado Gamaliel. Mas acontece que ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. E quando teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, este judeu, que na linguagem de hoje a gente ia falar que ele era ortodoxo, quer dizer, o cara, rígido. No exército, quando o militar é muito rígido, a gente fala que ele é Caxias. Muito rígido. Muito rígido. Então, Paulo era um judeu Caxias. Um soldado Caxias. Mas ele teve um encontro com Jesus Cristo. E quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, a mente dele foi renovada. Glória a Deus por isso. Foi renovada. E eu fecho a palavra dentro de experiências já adquiridas com Deus, que eu vou dizer para você, irmão. Se você se pergunta se você já teve um encontro com Jesus Cristo, eu digo para você, os que verdadeiramente tiveram um encontro com Jesus Cristo, você passa algo semelhante ao que eu acredito que seja o juízo. Porque Jesus Cristo, ele passa uma revista na sua vida, ele começa a te mostrar coisas desde, dependendo da necessidade, até no tempo que você estava no ventre da sua mãe. E ele vai passando um pente fino na sua vida. Quando você tem um encontro com Jesus Cristo, ele começa a dizer, lembra lá? Lembra quando você arrancou a chupeta daquela criança que estava do seu lado, você era bebê? Lembra quando você chutou o cachorro? Lembra? Consegue entender? Meus pais viajaram, trouxeram banana pequenininha, umas bananinhas pequenininhas diferentes das bananas que a gente tinha em casa. E aí, eu peguei aquela banana e tirei a casca dela bem certinha assim, e deixou só a banana para fora. A minha irmã casada, uma das minhas irmãs, a mãe do Bispo Tamanini, estava chegando. E aí veio uma ideia brilhante na minha mente. Falou, vou enganar minha irmã. Eu mordi a banana e deixei certinho a marca da casca. E ela chegou, oi pai, oi mãe, né? Porque eles tinham viajado.
como é que foi a viagem, tal. Aí eu falei assim, olha aqui que o pai trouxe. O que o pai trouxe? Essa banana, uma delícia. Come com casca para você ver. É mesmo, é. Aí ela pegou a banana e crau na banana com casca. Ai, seu bobo, não sei o que, né? Quando você tem um encontro com Jesus Cristo, irmão, Deus começa a dizer para você tudo o que você fez. E Ele começa a dizer, você errou aqui, você errou aqui, você errou aqui, você errou aqui. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? A partir de hoje eu quero que você mude a sua forma de ser. Glória a Deus por isso. Você quer saber se você teve um encontro com Jesus? Você vai ter encontro com Jesus quando você entender tudo de errado que está na tua vida até hoje. E aí você vai lutar para consertar. Glória a Deus por isso. Porque você teve um encontro real com Ele. Então nós estamos vendo a escritura de um homem dizendo, ei, eles estão com o seu entendimento entenebrecido. Eles estão ainda muito apegados a uma crença que eu vivi aquilo, eu criei naquilo, eu aprendi daquela forma, mas não é isso. Nós estamos ouvindo um homem falar com a sua experiência com Deus. Ele não aprendeu dentro de um curso teológico, ele não leu livro de filosofia, ele não foi atrás de determinado ensino, de determinado mestre. Não, ele teve uma experiência pessoal com Deus. Deus quer que você tenha experiências pessoais com Ele. O aprendizado, o ensino é maravilhoso, mas a diferença que há na vida do cristão é aquele que está cingido com a verdade. Porque quando você está cingido com a verdade, você vai utilizar as armas que o Senhor te deu e você vai vencer todas as lutas. Glória a Deus. Você vai vencer todas as batalhas. Quando então Paulo diz, ei, você precisa estar cingido com a verdade. Glória a Deus por isso. Porque não adianta você ter armas na mão, irmãos, se você utiliza ela de forma errada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Como é que eu vou utilizar as armas que o Senhor me deu? E quando é que vão respeitar as armas que eu carrego? Quando eu realmente entender qual é a verdade do Senhor na minha vida. E eu fecho dizendo aquilo que Paulo disse nesse finalzinho aqui, quando ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus. Na liberdade de você conquistar os seus sonhos, na liberdade de você viver o Evangelho, na liberdade de você confessar o amor do Senhor, de você viver o Senhor, de você ver a manifestação de Deus no teu corpo, na sua alma, na sua casa. O diabo é a parte derrotada. Glória a Deus por isso. O diabo já perdeu. Deus não está lutando para conquistar, Ele já conquistou. Agora nós temos que fazer as nossas lutas, Para você vencer, você tem que vencer na verdade. Então procure, através do Senhor, ter a sua mente ligada ao Espírito Santo. Não acredite nos seus conceitos. Não acredite nos seus conceitos. Escute o que eu estou te dizendo. Não acredite nos seus conceitos, não acredite nas leis que você gera dentro de você. Não acredite nisso. Você precisa ter uma experiência direta com o Senhor, para que você possa corrigir a sua vida e viver nessa terra como luz para este mundo, manifestando a glória de Deus. E ele fecha aqui o texto dizendo assim, olha, 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Você crê nisso? Você crê? Diga, eu quero
essa mudança. Diga: eu quero esta glória de Deus em minha vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Amém. Levante as mãos o mais alto que você puder para o Senhor, com o seu pensamento em Deus. Repita comigo: diga: Deus. Mas diga alto: diga: Deus, eu preciso da sua presença. Diga: Deus, eu preciso da tua presença. Diga: meu Deus, eu preciso